Vamos entender estratégias para empresas, equipe e colaborador. Então, contextualizando o que a gente fez, o que define uma estratégia, quais são os passos, a gente já viu todos eles, e agora vamos entender como funcionam as estratégias na visão do líder para as empresas, para as equipes e para o colaborador. E aí, eu gostaria de trazer uma analogia clássica, né? Quem leu a estratégia do Oceano Azul sabe a diferença desses dois mercados. Então, o mercado do Mar Vermelho é um mercado altamente competitivo, onde a necessidade de defesa de posicionamento é muito grande. A empresa precisa defender aquele market share, aquela porção de mercado que ela detém, porque a concorrência é muito grande. Então, são mercados altamente competitivos, explora muito a demanda já conhecida. Então, eu estou vendendo um lápis, eu sei que existe uma demanda para lápis. Eu estou vendendo um computador, eu sei que existe uma demanda para computador. Então, a demanda já é conhecida. A concorrência é muito acirrada, a demanda é conhecida e não existe uma compensação entre valor e custo. O valor que o mercado paga versus o custo que eu tenho. Quanto eu consigo reduzir meu custo, eu consigo mexer no valor. Mas dificilmente eu consigo subir e fazer um movimento muito grande de valor. Por quê? Porque a competição é muito grande. Fazendo uma analogia simples para a gente entender, eu preciso comprar um Palio, 0 km. Então eu tenho concessionárias, eu sou de Poços de Caldas, sul de Minas, e divisa com São Paulo, estado de São Paulo. Então aqui eu tenho uma concessionária da Fiat aqui e uma em São João da Boa Vista, 40 km daqui. Por questões tributárias, os preços são diferentes. Então, se eu olhar o preço e for pagar o preço do produto sem olhar nenhum aspecto adicional, eu vou pegar o mais barato. Todo mundo faz isso. Então, quando você analisa dois produtos onde você não vê diferença entre eles, a característica é a mesma, a concepção é a mesma, tudo é exatamente igual, você opta por o mais barato, é óbvio. Só que a concessionária aqui de postos, por exemplo, ela pode me dar um serviço diferenciado. Um serviço de leve trás do carro, para fazer as manutenções, as revisões, um atendimento mais qualificado, um desconto sobre as revisões, que vai me atrair de uma outra forma. Então, serviços agregados que aí tiram um pouco da concorrência. Então, mas quando você não vê nada de diferencial entre os produtos, o que vale é o preço. E é isso que vive basicamente a grande maioria das empresas nesse mar vermelho, que é um mar de alta competitividade. Quando a gente vai para o outro lado, que é a geração de novas demandas, que a gente chama de oceano azul, onde eu consigo nadar praticamente sozinho, praticamente, porque não é uma verdade absoluta. Então, a perspectiva dessas empresas é de ataque a novas oportunidades. Então, eu vou criar novas oportunidades, eu vou criar demanda onde não tem, eu vou criar demandas novas, eu vou criar uma demanda para a utilização de Uber, que não tinha, eu vou criar uma demanda para o Airbnb, eu vou criar uma demanda para a utilização de tecnologia. Uma empresa que faz muito isso é a Apple. A Apple, se a gente lembrar do iPod, o iPod era uma lista era só para tocar música e uma lista que você subia e descia. Depois eles criaram aquele arco que você, ao tocar no arco, ele conseguia selecionar as músicas. E aí veio a evolução do vídeo. Então, são mercados que até então não existiam, que foram criados, foram demandados, surgiram com demandas novas. Então, criar novos mercados, criar e capturar essas novas demandas, e não existe relação entre custo e valor, porque o valor não tem comparação. Se eu for comprar um produto que é totalmente inovador, uma estratégia, uma startup que é totalmente inovadora, eu não tenho uma concorrência com elas. E aí eu consigo pagar o valor que o mercado tem, aceita, e não precisa ter uma preocupação com redução de custo. A grande diferença é que essa empresa precisa se retroalimentar e investir continuamente. Caso contrário, ela vai para o vermelho. Porque a partir do momento que você cria um novo mercado, vem a concorrência e aí começa a fazer com que isso ocorra. Não importa em qual empresa você está, não importa qual a estratégia da sua empresa. Talvez você tenha particularmente as duas estratégias dentro de uma única empresa. Ela está no mercado consolidado, vermelho, porém tem características de inovação, de agregar valor que levam para o azul.
E aí, dessa forma, a gente vai começar agora a entender quais são as estratégias de um líder para cada um desses dois segmentos, para a equipe, para a empresa e para o colaborador. Começando pela equipe, então a gente falar de uma empresa no mar vermelho, alta concorrência. O que a estratégia da empresa precisa ter? Primeiro, uma estratégia para se manter no mercado, porque ela é muito delicada essa concorrência, né? Se você dá um passo errado, você perde market share, a outra empresa cresce e ela é muito volátil, hora vai um, hora vai outro. Então, manter-se estrategicamente no seu posicionamento de mercado. Depois, diferenciar em serviços. Então, como eu falei da história do Palio, da mesma forma, o que eu posso trazer de informação adicional para agregar valor, para fazer com que o meu cliente não veja mais só os preços, ele entenda que o meu produto ele é diferente em tais e tais aspectos. Então, o benefício que eu gero para ele não é somente do produto, eu tenho um serviço, um valor agregado a ele. Então, a estratégia de empresas que realmente estão inseridas no mar vermelho, ela é fundamental que tenha esse tipo de análise, esse tipo de observação, esse tipo de configuração para resultados diferentes. Caso contrário, é lutar, 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 lutar sem ter diferencial. É uma questão de proximidade de custo. Então, quanto mais baixo o meu custo mais eu consigo ser atrativo. Porém, uma empresa constituída de uma equipe, ela tem um processo que chama-se inflação. E a inflação, se eu não fizer nada com a empresa, a inflação vai crescendo, 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 e infelizmente os preços nem sempre acompanham no mesmo movimento, que se torna inviável. Então, defender o posicionamento de mercado, agregar valor, capacitar as pessoas em atendimento e relacionamento com o cliente. Essas empresas precisam entender claramente como funciona um bom processo de atendimento e de relacionamento com o cliente. Porque o que vai reter o cliente com você é o relacionamento, é o valor agregado. Se eu não tenho um bom relacionamento, é outra questão que já não impacta o preço. Fazendo uma analogia inversa do Palio, se o preço de um é mais barato que o outro, mas o relacionamento desse preço mais barato não é bom para mim, eu vou pagar mais caro. Eu não vou ficar ali. Porque é uma questão de relacionamento, né? de sinergia, de empatia. Eu não vou ter empatia com a empresa e eu vou sair. Então, capacitar a empresa em atendimento e relacionamento com o cliente. Outra coisa muito importante desse tipo de mercado, empresas de mercado, que podem ser restaurantes, barbearias, clínicas, postos de gasolina, empresas que estão nesse cenário, é redução de custo. Foca em redução de custo. Eu preciso focar em redução de custo, porque isso faz a diferença para flexibilizar minha margem e poder atuar em preço. Se eu não fizer essa redução de custo, que nem eu falei, a inflação, mais cedo ou mais tarde, ela vai consumindo, crescendo, crescendo, crescendo e acaba inviabilizando a empresa. Foco em resultado, por quê? É imediatismo. Eu preciso garantir que aquela fatia de mercado esteja comigo. Eu preciso garantir que aquilo continue, aquele market share fique do tamanho que ele é ou consiga mais. Então tem que ter foco em resultados. Muito, muito foco em resultado, fazendo as pessoas atingirem resultados pré-estabelecidos. Depois, a inovação incremental. A inovação incremental é a gente melhorar a produtividade, usar a tecnologia para assegurar que a produtividade reduza meu custo. Então, isso também está linkado à redução de custos, só que com foco em tecnologia. Quando as pessoas têm foco em redução de custo, é você pegar as pessoas e criar programas de incentivos que façam que elas comecem a pensar mais fortemente na redução de custos, como melhorar os custos da empresa. Exemplos de empresas que têm ideias e programas de redução de custo, onde o resultado obtido daquela redução, daquela sugestão dada pelo colaborador, parte dele vai para o colaborador como benefício da ideia. Isso é uma prática muito interessante. Então, vale a pena olhar com outros olhos para ver, poxa, é um ganho variável que eu tenho, incremental, que parte dele eu vou diluir com o gerador da ideia. Então, você começa a ter as pessoas focadas nesse contexto. E monitorar resultados, mercado, concorrência e tendência.
Líder conectado. A gente falou agora há pouco sobre, no início, sobre conexão. Eu preciso me conectar. Se eu não consigo me conectar, a minha empresa precisa se conectar muito bem, porque essas informações precisam ser retroalimentadas na estratégia. Então, se eu não tiver conexão clara, eu vou perder o bonde e vou ficar paralisado. Quanto mais eu tenho essa conexão, mais eu consigo usar minha intuição, porque eu consigo mais informações para ter uma percepção entre produtos e clientes e mais rápido eu consigo agir. Então, falando nesse cenário para liderança, para empresas que estão nesse cenário de mar vermelho, de alta concorrência, alta competitividade, essas são algumas dicas de como lidar com a estratégia. Outro processo aí quando você escala isso para as equipes, então o líder com as suas equipes, a empresa altamente competitiva, qual é o papel do líder? Alinhamento dos processos. Então, alinhar os processos críticos da empresa, responsabilidades, quais são? Eu preciso definir claramente. Eu não tenho, hoje em dia a gente não tem mais o tempo de esperar o entendimento da pessoa trazer à tona que ela não entendeu aquilo da maneira que deveria entender para tomar uma ação. Quanto mais eu tiver o processo alinhado, quanto mais eu estiver próximo disso, mais conectado com as pessoas, mais rápido eu tenho essa percepção e evito problemas futuros. Então, o objetivo é que você, na tua estratégia, você realmente tenha um alinhamento com a sua equipe. Depois, fomentar a utilização de tecnologia, né, para padronizar processo ou processos rotineiros. A tecnologia, sem dúvida nenhuma, se eu tenho um processo que ele é padronizado, ele já é pré-estabelecido, é uma rotina constante, a tecnologia está ali para poder fazer e ajustar isso da melhor maneira possível. Eu não tenho dúvida. Então, usar o capital intelectual das pessoas. Então, lembre-se que o básico, o processo tradicional, eu consigo reduzir custo ali e consigo gerar, através da pessoa, mais conhecimento para tomada de decisão, para inovação, para outros processos. Remuneração variável para equipes. Eu gosto muito dessa questão porque você começa a fomentar interesses fortes nas pessoas para vestirem a camisa, para realmente equilibrar esforço e recompensa, sabe? Quando eu tenho um esforço de alguém que realmente eu consiga gerar a recompensa adequada. Então, remuneração variável para equipes é um outro item importante de pensar nas estratégias das empresas. E gerar desenvolvimento sistêmico. O que é desenvolvimento sistêmico? 90% dos meus clientes, 90%, eles sempre mencionam, eu tenho uma pessoa aqui que eu não posso perder. Não posso perder de jeito nenhum. É natural, a gente tem, as estruturas estão mais enxutas, cada vez mais enxutas, mas o que eu posso fazer para minimizar esse impacto? Então, uma empresa sustentável, uma empresa que consiga continuar as suas operações com ou sem algumas pessoas. Eu consigo manter a empresa rodando com ou sem um determinado funcionário, um determinado colaborador. Então, como eu faço um processo sistêmico? É uma preocupação muito grande que vem de várias empresas. Como eu falei, 90% sempre tem. Essa pessoa não posso perder. Aí você fica limitado à necessidade e aos benefícios e um monte de coisa e a tua empresa fica sempre na dúvida, e agora? Será que a pessoa continua ou não continua? E aí você fica sempre na expectativa. Então, para tirar isso e gerar mais sustentável, como é que você faz o processo rodar da melhor maneira possível? Bom, foco no colaborador, que aí eu estou descendo mais um nível. Então, conexão com pessoas, capacitar as habilidades que o negócio exige. Quais habilidades são essenciais para esse negócio? Essas pessoas têm? Conhecer as pessoas, interagir com elas e fazê-las entender a importância disso. Depois, monitorar responsabilidades e benefícios. Lembra? Equilibrar esforço e recompensa. Da mesma forma que você faz com a equipe, você faz o cascateamento para o colaborador. É importante que ele entenda a sua responsabilidade pelo processo, das suas habilidades e o seu esforço, a sua recompensa. Que você consiga movimentar isso da melhor maneira possível. Assegurar conhecimento pleno do produto e serviço, né? As pessoas precisam entender o que a empresa faz, por que faz,
Muitas empresas passam as atividades para os funcionários, para os colaboradores, mas não falam por quê. Aí você vai perguntar para a pessoa, por que você faz isso? Ah, não sei, mandaram fazer assim. Isso é totalmente inviável. Toda vez que você tem uma pessoa que conhece o que a empresa faz, conhece profundamente as coisas, ela é um ponto de partida para ter novas percepções, para poder evoluir, para poder ajudar e fazer aquele alinhamento com o cliente. Lembra? Conexão, atendimento e relacionamento com o cliente. Esse é um ponto crucial. Independente se a pessoa está na área de vendas ou não. A tua empresa, quantas empresas fazem processos gigantescos de venda, fazem um processo de venda de mercadoria e atinge as suas metas, mas depois a operação não consegue atender. O embarque não consegue atender, os caminhões não são suficientes, e aí você perde a conexão com todo da empresa. Então, fazer com que todo mundo esteja alinhado, todo mundo conheça, é importante. E incentivar as pessoas para redução de custo, né? Melhorias de processo. Que eu falei do exemplo da empresa que tem um programa de geração de ideias que os resultados eram compartilhados com os geradores das ideias. E capturar informações de clientes e processos. Precisamos capturar essas informações. Se eu não tiver contato com o cliente, se eu não tiver relacionamento, eu não consigo capturar. Se a pessoa não tem isso, se eu como gestor não tenho condição e braço para fazer tudo isso, eu tenho que garantir que a minha estrutura tenha, que essa informação chegue para a estratégia da empresa, através de quem realmente atua. A maior exposição numa empresa é a base dela, não é a alta liderança, não é o topo. Quem mais expõe a empresa para o mercado é a base, é onde se relaciona com fornecedores, com clientes, com sindicatos, com questões sociais, com tudo. Então, isso é muito importante. Lembre-se que essas dicas são dicas, mas que você pode usar da melhor maneira possível quando achar que é necessário. Nem todas são essenciais. Eu coloquei um apanhado do que eu entendo de itens importantes para uma estratégia para empresas que estão nesse mar vermelho de alta competitividade. E aí, passando para o outro lado, né, quais são as estratégias para as empresas que têm processos inovadores, estão no Oceano Azul, demandas novas, mercados novos? O que é isso? Escalar. Se você está numa empresa dessa, a estratégia que você precisa olhar é de escalabilidade. Quanto mais rápido eu consigo escalar, melhor, porque eu estou criando um mercado novo. Então eu preciso gerar essa escala, gerar essa aceitação. Fiz o teste, validei, eu preciso implementar o acesso a mais pessoas. Ressaltar as diferenças para que as barreiras de entrada sejam fortalecidas e novos integrantes não entrem. Uma coisa muito comum é quando eu gero uma inovação de produto tecnológico, eu tenho a questão de patentes em algumas situações. Essas patentes fortalecem a barreira de entrada. Então, tudo que eu conseguir fazer para fortalecer, melhor, porque eu evito que o meu concorrente entre mais rápido e eu consigo realmente crescer. Todos os processos que a gente conhece, que são criados, geram competições. Aí eu falo um exemplo muito claro. Paleta mexicana. Começou, todo mundo fez, aí quebrou. Eu vejo muito o empreendedor olhar para um estabelecimento e entender que aquele estabelecimento é bom, dá dinheiro, e aí ele vai lá e cria um na frente, do mesmo segmento. Quer dizer, a expectativa que ele tem, no mínimo, é 50% do que aquela empresa já geraria, porque ele está dividindo o mesmo mercado. Então, esses processos, para mim, que são difíceis de entender, porque as pessoas buscam cada vez mais o vermelho. E o azul é o segredo. Seja você trazendo produtos novos lá nas empresas de alta competitividade para virar um azul e ter um diferencial, ou que você já tem uma empresa que nasceu e vive nisso. Mas o risco dessa empresa é não dar continuidade. Porque não dar continuidade à estratégia de inovação, criação de mercado, demanda, faz com que ela volte para o vermelho. E isso em qualquer aspecto.
Toda inovação que você cria, seja numa empresa de alta competição ou numa empresa nova, de novos mercados, toda inovação ela é temporária. Então, ou eu faço um processo sistêmico disso, né, que é fomentar a inovação através de pessoas, porque isso vai fazer com que eu permaneça sempre inovando, sempre à frente. De novo, o exemplo da Apple para mim é claro, é muito evidente isso. Monitorar mercados e tendências. Então, mercado, de novo, o mercado não é só o mercado que compete comigo, mas mercados que tiram o meu cliente em função de outra coisa. Um exemplo é Netflix, diz que o maior concorrente dele é o, o videogame lá, como é que chama? Esqueci. Bom, o que acontece? Ele lida com entretenimento. O entretenimento é fazer com que as pessoas sentem na frente da televisão e assistam ao Netflix. Só que eles vão lá pro videogame. Então tem mais de 100 milhões de usuários lá. E são mercados totalmente diferentes. Mas a característica é o cliente ocupa, ele é atendido pela mesma necessidade, só que por empresas de segmentos diferentes. Equipe altamente capacitada, lembre-se, empresa de inovação gera equipe, ele é gerado por equipes altamente capacitadas. Então, é importante que você tenha pessoas muito boas na sua organização, melhores que você, pessoas realmente que vão fazer o impacto. E aí eu vou falar sobre a gestão de equipes desse tipo de pessoas, como é que funciona. E necessidade de reinvestimento contínuo. Então, se eu quero escalar, eu preciso reinvestir. Então, a minha estratégia precisa contemplar reinvestimento. Eu não vou tirar todo o dinheiro da empresa, não, agora eu vou ficar com todo o lucro. Não, eu preciso reinvestir, porque é uma questão sistêmica. Se essa empresa não acelerar, ela não vai para frente. Muitas empresas que a gente fala, né, Uber, Amazon, outras empresas que dizem não, na verdade não deram resultados ainda que esperavam, né? Começaram a dar resultados depois de um tempo. Por quê? Antes teve o processo de escalabilidade para aceitação no mercado e aí no tamanho do bolo, na quantidade de pessoas, se começa a dar resultados. E aí quando você fala para a estratégia para equipes, primeiro, alinhamento da estratégia da empresa. É importante que todos estejam alinhados. Testar pequeno e rápido. Errou, conserta. Lembra da retroalimentação do plano estratégico? Aqui é fundamental. É testar pequeno. Vai, testa, volta, testa, volta, para você garantir que o processo flua, que a empresa continue. Mas não precisa fazer um processo muito elaborado para testar. Teste pequeno, mas alinhamento é importante. Capacite as pessoas em tendências de negócio e tecnologia. Invista em pessoas. Invista em conhecimento, porque é dali que vão surgir novas inovações e vai conseguir manter a empresa viva no mercado. Defina responsabilidades e metas, né? Monitorando resultados e benefícios. Então, defina as metas para a equipe e monitore resultados e benefícios. De novo, esforço e recompensa. Meta. A diferença dessa empresa para a empresa que está no Mar Vermelho, essa empresa é muito mais acelerada. O processo é demais de acelerado. As pessoas precisam realmente ter ânimo, conhecimento e vontade, determinação. Como é que você amarra essa equipe? Então, benefícios, resultados e benefícios. É um processo extremamente acelerado. Poucas pessoas que não estão acostumadas conseguem lidar com um processo tão acelerado quanto esse. Fomentar a inovação e a criatividade, básico. A tua estratégia precisa contemplar isso. Cultura de realinhamento, né, de estratégico rápido. Então, como é que eu trago essas informações o mais rápido possível para realinhar minha estratégia? E retroalimentação sistêmica, fazer com que isso realmente faça de forma sistêmica, ocorra de forma sistêmica. Interações. As empresas são tão aceleradas que o processo de interação entre as pessoas é muito intenso, é muito forte e é muito contínuo. E aí quando você fala para o colaborador, como é que você faz uma gestão estratégica de uma empresa que é totalmente inovadora, acelerada, como é que você lida com esse colaborador? Primeiro, capacite, né? Habilidades para a estratégia que você precisa.
Então, treinamento, de novo. Entenda as necessidades, as habilidades das pessoas e use as habilidades e fomente as novas necessidades. Lembre-se que a habilidade a gente aprende agora, em 5 anos, metade dela a gente perde. E participação do negócio. Aí está a grande chave da estratégia dessas empresas mais ágeis. É quando você realmente faz com que as pessoas participem. Seja processo variável muito forte ou, ou na formalização societária, que a gente chama de partnership. A estratégia funciona. Várias empresas usam isso e são bem estabelecidas no mercado, porque o capital intelectual dela é muito mais intenso, muito mais forte, porque as pessoas realmente vestiram a camisa, são sócias da empresa, ou realmente entendem o valor agregado que recebem em função daquilo. Tem realmente um propósito muito forte em estar ali naquela empresa. Então, partnership é muito importante para o colaborador. Entenda como é que você faz com que ele, de forma sistêmica, você promova e gere novos sócios, novos colaboradores que realmente vão vestir cada vez mais a camisa e vão realmente acelerar a empresa na medida que ela precisa. Defina responsabilidades e metas, monitorando resultados. De novo, meta e resultado. A startup não difere ou as empresas inovadoras não diferem das empresas tradicionais que realmente estão no mercado competitivos. Precisa metas, mas com as responsabilidades muito claras. A grande diferença é que existe uma autonomia para atingir as metas e objetivos. Autonomia do colaborador, dê autonomia. Não preciso falar como fazer, eu preciso atingir um resultado. Dê conhecimento, dê informações, dê ferramentas para que a pessoa atinja o resultado da melhor maneira possível para ela. Muito obrigado, boa noite, bom descanso a todos. Nos vemos quinta-feira que vem.